Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender sempre. Caminhando para o final da leitura das narrativas da história de José do Egito, chegamos ao capítulo 50 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, a partir do versículo 15, o final da história de José. Os irmãos de José, ao ver que seu pai havia falecido, disseram entre si: "E se José guardar rancor contra nós e quiser cobrar-nos o mal que lhe fizemos? O que será de nós?" E, muito temerosos e assustados, enviaram uma mensagem a José: "Antes de eu morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos: perdoa a teus irmãos o crime deles, seu pecado e o mal que te fizeram. Portanto, perdoa o crime dos servos do Deus de teu pai." Ao ouvir isso, José começou a chorar. Então foram seus irmãos, lançaram-se ao chão diante dele e lhe disseram: "Aqui estamos, somos teus servos, somos teus escravos." José lhes respondeu: "Não temais, estou por acaso no lugar de Deus? Vós tentastes me fazer mal, e Deus procurava transformá-lo em bem, conservando assim a vida de uma multidão, como somos hoje. Deus transformou o mal em bem. Deus transformou a maldição em bênção. Portanto, não temais, eu vos manterei e também a vossos filhos." E os consolou, falando-lhes afetuosamente, com muito carinho. Morte de José. José viveu no Egito com a família de seu pai e completou 110 anos. Chegou a conhecer os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, e os carregou no colo. José disse aos irmãos: "Vou morrer, mas Deus cuidará de vós e vos levará desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó." E os fez jurar: "Quando Deus cuidar de vós, levareis meus ossos daqui." José morreu com 110 anos de idade. Embalsamaram-no e o colocaram num sarcófago no Egito. Funeral com honras conferidas aos faraós. Pois é, que bela história! A história de José do Egito. Essa versão é a versão da Bíblia do Peregrino. Leremos agora a versão da linguagem mais atualizada. Final da história de José. Capítulo 50 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, a partir do versículo 15. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: "Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos." Então mandaram dizer a José: "Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai." Quando recebeu essa mensagem, José chorou copiosamente. Depois, os próprios irmãos vieram
se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados, somos seus escravos. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muitas pessoas, salvar a vida de muita gente, salvar a vida de povos. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras afetuosas e carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele, a família do seu pai e todos os seus agregados. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: Estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Importante observação faremos. Vamos ao livro do Êxodo, no capítulo 13, versículo 19. Muito tempo depois, 400 e poucos anos depois, Moisés conduzindo os israelitas do Egito para a terra de Canaã, vejam só, o cumprimento do pedido de José. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José porque José havia feito um pedido aos israelitas. José pediu para que os israelitas jurassem que levariam os seus ossos para a terra de Canaã. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. É isso. Coisa boa, coisa maravilhosa e bênção divina. Concluímos assim as narrativas da história de José do Egito. Deus é bom, Deus é paz, Deus é luz, Deus é amor. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender, sempre, sempiternamente, para sempre. Viva a eternidade. Amém.